Olá, eu sou Silviane Andrade, psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociências, diretora da clínica Neuropsicocentro, que atende crianças autistas. Estamos hoje aqui para falar sobre orientação de pais, com a minha amiga sócia Clarissa Leão. Olá, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, também dirijo a clínica Neuropsicocentro junto com a Silviane, e é um prazer muito grande falar de um tema que faz parte da nossa rotina como profissional da psicologia. Por que falar de orientação de pais é tão importante em se tratando de crianças autistas? Na verdade, a gente sabe, estima-se, né, sugere-se que criança autista seja estimulada 40 horas por semana. Isso é uma realidade que muitas vezes no Brasil ela ainda não é possível. Nos Estados Unidos, as crianças vão para a escola e passam o dia inteiro na escola, até 3 horas da tarde, depois ainda tem algumas terapias, e na própria escola ela tem toda a estimulação necessária dentro da área da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psicologia ABA, e com isso ela acaba tendo realmente uma quantidade muito grande de estimulação. A nossa realidade aqui no Brasil é diferente. As crianças ficam numa escola regular, que muitas vezes as pessoas da escola não sabem nem o que é autismo, e no período da tarde ela precisa ir para as terapias, que muitas vezes não são suficientes. E é aí onde a gente precisa orientar os pais para que eles possam ser coterapeutas dos profissionais e possam extrapolar para além do momento da clínica que essa criança seja estimulada adequadamente. Então, a orientação de pais ela deve acontecer em todas as terapias da equipe multidisciplinar do paciente. É mais comum a gente ver os psicólogos trabalhando a orientação de pais, mas importante, se você é pai e mãe, exija que um profissional de todas as outras áreas também faça algum tipo de orientação. E a orientação de pais, ela não é só aquela coisa rápida, aquele retorno rápido depois da sessão. Ele é um momento onde o pai e a mãe da criança vão sentar junto com o profissional, entender o plano terapêutico da criança, entender o que pode ser feito de forma complementar, como a Silviane colocou, o que eu posso melhorar no ambiente doméstico, no meu comportamento como mãe e como pai, para que a criança tenha resultados mais eficientes naquela terapia que está sendo abordada. Então, muito importante, cada área vai ter o seu assunto, cada área vai ter a sua proposta, a forma de conduzir, mas não pode deixar de acontecer. É um momento riquíssimo. E aí, muitas vezes os pais se perguntam: de quanto em quanto tempo? Isso é muito relativo, tá? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu gostava quando eu recebia um paciente, principalmente se é uma criança muito novinha, eu gostava de ter essa orientação, às vezes até quinzenalmente, às vezes mensal, e na medida em que eu já estava mais familiarizada com a família e com a criança, eu ia espaçando mais esse encontro com os pais. E sempre que necessário. Então, eu não existe hoje uma regra, né, Silviane? Cada profissional tem um pouco da sua forma de trabalhar. Mas em se tratando de uma criança autista, que a gente está ali no dia a dia, necessitando de muitos estímulos e de muita orientação, quanto mais você estiver próximo dos pais, mais você vai conseguir o apoio e o suporte deles para amplificar todo o trabalho que você já vem fazendo, seja fono, TO, psicólogo ou qualquer outra área de atuação. E na verdade, eu até costumo falar, eu nunca vi, pais, estudarem tanto quanto pais de crianças autistas. Eu acho que já vem intrínseco a necessidade de conhecer como é um transtorno que ele engloba várias áreas, né, a comunicação, a parte sensorial, a parte de comportamento. Então, de fato, são muitas áreas que os pais precisam entender e dar conta, porque se ele tem uma criança em casa, né, que ele precisa lidar com o comportamento daquela criança. Sem uma orientação, ele não vai saber o que fazer. E aí, às vezes, o psicólogo está fazendo tudo na clínica, como deve ser feito, para diminuir aqueles comportamentos inadequados, mas os pais fazem completamente diferente. Então, é como se aquele trabalho do psicólogo fosse se perdendo, porque essa criança ali com o psicólogo ela se comporta adequadamente, mas quando ela sai dali ela não consegue generalizar. Por quê? Porque o contexto doméstico, ele não está adequado para que essa criança continue aquele aprendizado que ela fez dentro da terapia. Por outro lado, uma criança que tem muitas alterações sensoriais, essa família precisa entender esse perfil sensorial. É uma criança que tem uma sensibilidade tátil muito grande, então a mãe já vai ter que ter cuidado com as roupas que ela coloca nessa criança. Então, sem uma orientação, ela não vai saber. E aí a criança pode ficar extremamente irritada quando ela coloca determinada roupa que tem muita costura, que tem etiqueta, que é um tecido mais áspero. E sem essa orientação, essa mãe não vai conseguir ajudar o filho dela.
né. Então são N situações em que, quando os pais são orientados, eles podem ajudar no dia a dia da criança, a diminuir todos os comportamentos inadequados. A gente sabe que no autismo eles gostam muito de rotina, então é ensinar os pais a organizar a rotina em casa, qualquer coisa nova e diferente, que criar com essa criança uma história social. Se a família vai viajar, criar essa história social para que ela possa entender o que que vai vir antes, o que que vai vir depois. Então a orientação de pais, em se tratando de autismo, eu acho que ela assim, quase que semanal mesmo. Existe até programas apenas, né, assim, programas completos de treino parental, pra criança autista, e existe essa orientação, que a equipe faz a cada sessão, a cada 15 dias, ou no finalzinho, de cada sessão. O que se sabe é que tem estudos mostrando que o treino parental, crianças que estavam numa fila de espera de atendimento e que não tinha como elas serem atendidas, então se fez um treino parental aos pais e a resposta foi tão boa quanto as crianças que estavam em atendimento em terapia. Então, realmente, a gente não tem como falar de tratamento de autismo sem a gente falar de treino dos pais, porque, de fato, no dia a dia em casa é quando se tem muitas oportunidades de regular essa parte sensorial da criança, de modular esse comportamento, de estimular essa fala, caso ela ainda não esteja instalada. Então, realmente é imprescindível, se você, pai, seu filho está sendo atendido e essa equipe nunca lhe dá uma orientação, nunca lhe dá uma devolutiva, desconfie. Se você é profissional e não entende que treinar os pais, orientar os pais é importante para que essa criança evolua, para que o seu trabalho tenha efeito, então também fique alerta. E aí, gente, entrando já nesse ponto, vou falar especialmente para os profissionais agora. Existem momentos onde a gente se depara com situações muito difíceis. Eu preciso abordar determinado tema que é desafiador, que para aquela família não é agradável. Eu preciso pontuar alguns aspectos que estão inadequados dentro da família, claro, com muito cuidado, com muita atenção, contanto que eu já tenha feito toda uma análise mais apurada do que está acontecendo. Mas, por exemplo, a família que está reforçando muito um comportamento inadequado, eu preciso pontuar isso para essa família. E às vezes eu vejo que os profissionais eles se eximem desse momento da orientação de pais porque não querem se deparar com uma situação um tanto quanto desagradável, onde eu vou precisar comunicar e apontar para aquela família que alguns pontos precisam ser melhorados. E aí vai um pouco da nossa prática, da nossa experiência. Não fujam desse momento. Esse é um momento onde você, como profissional, também afirma o seu saber, você coloca diante daquela família todo o conhecimento e prática que você tem naquele assunto. Então, para os pais é super importante, é super rico, e dessa forma, a gente não precisa necessariamente se colocar de forma agressiva, se colocar de forma pedante, eu sou o detentor do saber, mas eu estou ali como um profissional que precisa orientar aquela família a respeito de alguma coisa. É muito comum, eu trabalhava muito com crianças muito pequenas, e às vezes as crianças não chegavam com o diagnóstico de autismo, e eu tinha uma desconfiança, quase que uma certeza, de que aquela criança tinha aí traços autísticos ou mesmo já poderia se fechar um diagnóstico. Como abordar isso com os pais? Como é que eu vou chegar nos pais que estão, às vezes, achando que a criança é superdotada, que a criança tem altas habilidades, e eu vou precisar sinalizar que, para além dessas habilidades que se apresentam, existe ali uma criança com outras deficiências que precisam muito ser trabalhadas urgentemente. Então, eu não posso me eximir dessa responsabilidade. Eu preciso encaminhar essa criança para o neurologista. Isso é muito comum também na escola. A escola observa determinados comportamentos antes mesmo dos pais. Às vezes é uma família de primeira viagem, pai e mãe de primeira viagem. Eles não têm a obrigação de saber. E nós ali, como profissionais mais experientes, temos a obrigação ética de comunicar às famílias que algo não vai bem, de que algo precisa ser cuidado, que precisa ser visto naquele momento. Quanto mais eu adio esse momento, essa comunicação, essa orientação, mais eu vou ter dificuldades no acompanhamento posterior dessa criança. É uma criança que não vai estar adequadamente tratada. Então, é muito interessante quando a gente, opa, assume essa responsabilidade, eu preciso assumir essa responsabilidade como profissional para agir diante dos pais e auxiliá-los. Não se trata, mais uma vez, de ser pedante, nem dono da verdade. Eu estou aqui para auxiliar, para trabalhar juntos e para fazer o melhor pelo meu paciente, que no caso aqui é a criança autista. E é muito importante a gente entender, eu preciso dizer essas informações, porque se eu não disser,
isso vai interferir na evolução do tratamento, mas é importante que se estabeleça muito vínculo, né, do profissional com essa família, com esses pais. Do contrário, se você não tiver esse vínculo estabelecido, o que você venha a falar pode ser que o pai tire até a criança da terapia. Então a gente pode, nessa orientação de pais, estabelecer uma hierarquia de orientação do que é menos ansiogênico para essa mãe escutar e receber, do que é mais, à medida que você vai construindo o vínculo, e aí você vai conseguindo falar coisas que sejam mais dolorosas dessa mãe escutar, mas que de fato você precisa falar. E eu costumo até brincar quando eu, né, falo com meus pais, eu falo: olha, eu preciso falar isso, porque senão você está jogando tempo e dinheiro fora, né? Se a gente não conseguir construir dessa forma o tratamento, fazer isso, fazer aquilo, se você não seguir essas orientações em casa, o que eu faço com ele aqui não vai surtir efeito para uma evolução. Mas isso é muito importante, que a gente tenha o cuidado de ter o vínculo estabelecido com essa mãe, para saber a hora certa de ter essa fala. Então, realmente, a gente precisa cuidar, porque a orientação de pais é muito importante, mas tem a forma de falar e tem o momento certo de falar, para que tudo, para que a gente caminhe junto. Eu costumo falar que numa terapia de crianças autistas, os pais, eles são nossos aliados. E eu preciso conquistar esses pais com o meu saber, com o meu conhecimento, explicando para ele o porquê que eu estou dando aquela orientação, para que ele de fato consiga absorver melhor. E que não é assim, faça assado. Não, olha, vamos pensar, fazer dessa forma. Por que isso? Porque o cérebro funciona assim, porque ele vai reagir assim, porque isso vai levar ele se sentir assim, com isso a gente vai conseguir um comportamento adequado melhor. Então, assim, eu explico o porquê, eu não só digo como tem que fazer, mas eu explico o porquê para que o pai de fato tenha possa aderir mais a essa orientação. Ensina-se técnicas, né, também a gente traz muita técnica dentro do ABA, isso é muito frequente. Então a Silviane falou aqui um pouquinho da rotina, a gente precisa ensinar técnicas, como trabalhar um quadro de rotinas, como você vai montar. Quando eu me junto aos pais para orientar muito de perto como é que isso vai acontecer, de que forma ele vai usar, o que é, sempre trazendo esse conhecimento muito explicadinho, vai auxiliar muito no desenvolvimento da criança. Então quando eu tenho uma orientação de pais como algo parte da minha terapia, eu não entendo como algo à parte, pelo contrário, eu entendo como parte da minha terapia, parte que eu diria que é essencial. Então, se você é pai e mãe, não fuja desses momentos, esses momentos são riquíssimos, às vezes um pouco dolorosos, eu entendo, mas são momentos de desafio, de construção, de mudança, de preparação para a mudança. E se você é profissional, não se exima da responsabilidade de trazer aos familiares da criança todo o conhecimento necessário para que eles possam agir. Eles precisam, no caso do autismo, a gente está falando de algo que é urgente. Então, não pode deixar os pais de fora de uma situação onde, como a Silviane colocou, eu vou precisar de muitas horas de estimulação. Então, o pai é parte desse processo e não pode ser visto como um inimigo ou alguém que não vai nos ajudar. E aí também a gente sabe que, em geral, as mães autistas, né, de crianças autistas, elas são muito têm um nível de ansiedade muito grande, por vezes um nível de superproteção, às vezes são crianças que nasceram prematuras, que tiveram uma série de questões, aí vem o diagnóstico, então essa mãe tende a superproteger. E às vezes pode acontecer dessa mãe não se sentir segura na terapia. E o treino parental, essa orientação de pais, vai inclusive ajudar a estabelecer o vínculo com você enquanto profissional. E essa mãe se sentir segura de deixar o seu filho sozinho na terapia, né. Então a gente tem situações que a mãe quer entrar em todas as terapias. "Ah, Silveni, não pode?" Pode, até pode, mas às vezes a criança tem uma forma de se comportar na frente da mãe e sem a mãe. A gente costuma falar que na frente da mãe ela tem a questão da segurança afetiva, que faz com que ela faça todos os comportamentos, ela sabe que não vai perder o amor dessa mãe. Então, por vezes, a criança tende a ter comportamentos mais inadequados na presença da mãe. Eu não sei se vocês já é comum você deixar o seu filho ir para casa de um amiguinho e você pergunta para a mãe do amiguinho dele: "E aí, como é que ele foi? Que ele se comportou?" "Ai, foi um gentleman, foi assim, educadíssimo." E a mãe: "Hã, é meu filho?", né, porque a gente sabe que com a mãe tende a ter comportamentos, de maior desobediência e tudo mais. Com o estranho é diferente. E às vezes quando essa mãe entra na terapia, desorganiza mais essa criança. Coisas que ela faz com o terapeuta sem a presença da mãe é diferente de quando a mãe entra. Ele tende a ter os comportamentos mais inadequados. Então, assim, não é que a mãe não possa entrar, mas se a mãe está sentindo essa necessidade de entrar, muito provavelmente ela está insegura.
E aí o vínculo que pode se formar a partir dessas orientações, a partir do momento em que você enquanto profissional vai direcionando a ela, o que que ela deve fazer, por que que a criança está agindo assim, por que que a criança está agindo assado. Então, teve uma mãe que uma vez chegou para mim e falou: atendida aqui na clínica, e me ligou, atendida não diretamente por mim, pela equipe. "Ah, Silvânia, eu tô achando muito estranho, porque ele tá chorando toda vida que entra na sessão da fono". E aí só que a fono já atendia ele há 3 anos, né, a mesma fono. E eu achei estranho, fui investigar. "Tá, mas me conte aí, como é que tá sendo a rotina dele?". Então a fono não era nova, então já não teve nenhuma mudança em relação a isso aí. Só que era uma criança que vinha para a clínica e ela fazia 5 terapias seguidas. E a fono era a última, e aí ela antes da sessão da fono, ela saía, do salão de integração sensorial, que é um salão enorme, para eles é quase um parque de diversão, porque tem tirolesa, tem balanço, tem pula-pula, tem piscina de bolinha. Então ele saía desse espaço que era enorme e vinha para a fono, que é uma sala menor, com uma terapia mais direcionada, mais estruturada, que exige mais essa criança. E ele começou com essa fono, ele tinha 2 anos. Então as exigências aos 2 anos é muito menor do que agora as exigências com 5 anos. Então, dentro desse contexto, a mãe estava insegura, porque dizendo que agora toda a vida na sessão da fono ele chorava e ela queria tirar ele da sessão da fono. E aí, quando eu dei a orientação, veja só, ele está 5 terapias, ele faz a última com a fono, ele já está extremamente cansado. Ele sai de um ambiente que era lúdico demais para ele, um monte de brinquedo, de repente menos demandas, né? Porque dentro da integração sensorial eu vou seguindo as demandas da criança de exploração sensorial desse ambiente, e de fato, era um contexto onde ele já estava cansado, onde ele vinha de um salão para uma sala menor, onde com 5 anos as demandas da fonoaudiologia eram diferentes de quando ele entrou com 2 anos. Então toda essa orientação acalmou essa mãe. E com isso ela entendeu esse contexto. E com isso ela deixou que ele fizesse a fonoaudiologia em outro dia, porque ela quer vir, né, um dia só para fazer todas as terapias. E não entende que a criança também cansa, não entende que a criança estava de 8 a meio-dia sendo estimulada, sendo, né, trabalhada. Então, essa orientação que permite a mãe estabelecer com você um vínculo de confiança. Ela sabe o que está falando, de fato faz sentido isso. E com isso ela foi se acalmando, e com isso a gente pensou em outras estratégias para essa criança aderir melhor a essa sessão de fono. Então, essa orientação, eu costumo até falar que quando você atende criança, você não faz o vínculo com a criança, você faz o vínculo com os pais, principalmente com a mãe. Se a mãe sente confiança em você, ela vai deixar que seu filho, que você atenda o filho dela, né? E se a mãe não fez o vínculo com você, mesmo que a criança tenha feito, a mãe vai dar um jeito de tirar. Então, realmente, essa orientação de pais, esse vínculo, essa confiança é extremamente importante, tanto para os profissionais quanto para os pais. Espero que a gente tenha podido te ajudar e a entender melhor a importância dessa orientação de pais e desse momento tão rico para a terapia das crianças autistas. Esperamos encontrar vocês no nosso próximo papo sobre autismo.